Fala galera, olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui hoje para mais um dia gravar nossa reflexão. Continuamos no objetivo de refletir todos os capítulos do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Nós estamos comentando e refletindo. E nós já estamos aqui no capítulo 15. Se você está recebendo esse vídeo pela primeira vez, vai lá, entra no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha e nos ajude, né, a espalhar, a alcançar muito mais pessoas através da palavra de Deus, a mensagem, a boa notícia, a mensagem que pode transformar qualquer vida. Vamos junto então para a leitura de hoje. Capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim: Então alguns dos fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Porque seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. E Jesus, porém, lhes respondeu: Porque também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: A ajuda de você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos, que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos guiando os cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explica-nos esta parábola. Versículo 16, nós vamos ler até o 20. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam as pessoas, mas o que comer sem lavar as mãos não a contamina. Até aqui nós vemos mais uma vez um grande ensinamento de Jesus, motivado por um questionamento dos fariseus. Mais uma vez, quem eram os fariseus, quem eram eles, né? E por que eles questionavam Jesus? Nós já falamos aqui em outros vídeos sobre isso. Quem eram os religiosos da época, os líderes da época, os considerados cristãos da época, né? Os que criam em Deus, o povo escolhido, o povo que tinha acesso a Deus. E os fariseus eram os líderes religiosos, né? Um dos tipos de líderes religiosos da época, que estudavam, meditavam e ensinavam sobre a lei de Deus, mas estavam perdidos, e nós já vemos aqui várias coisas sobre eles, e aqui nós vemos claramente Jesus demonstrando para nós a diferença da transgressão de uma tradição e do verdadeiro mandamento. E o que Jesus foi questionado foi sobre transgredir, só que não era transgredir a lei de Deus, e sim uma tradição humana. E nós podemos fazer um paralelo aqui a isso e refletir juntos sobre isso, né? A diferença da tradição e dos mandamentos. A tradição era algo humano, geralmente doutrinas humanas, coisas que tinham a ver com comportamentos exteriores, né? E o mandamento refletia sim um comportamento, mas tinha a ver com algo interior, algo na essência, no espírito, dentro de nós, né? E os fariseus estavam preocupados com a transgressão. E a preocupação com a transgressão não está errada em si, mas a transgressão do que é que Jesus combateu. Eles estavam preocupados com a transgressão da tradição, daquilo que eles tinham criado, daquilo que fazia parte
do que eles achavam que era importante e que se demonstrava para os outros mais do que aquilo que realmente importava, que estava dentro deles. E Jesus ainda combateu essa tradição que ia contra a palavra de Deus. Para o cumprimento de uma tradição, muitas vezes eles descumpriam a verdadeira lei, ou seja, os mandamentos de Deus. E Jesus, incisivamente contestou eles quanto à tradição. Aqui no versículo 4 diz assim: porque Deus disse o mandamento: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. E aí o que eles faziam? Versículos 5 e 6. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E qual é a maior diferença e o paralelo entre tradição e mandamento? Está aqui no versículo 8. Versículo 7 e 8. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Agora o versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui está a grande diferença de o cumprimento de uma tradição e o cumprimento do verdadeiro mandamento. O mandamento é a essência do coração. É aquilo que vem de dentro e se manifesta em um comportamento, mas que com a raiz dele vem da essência do mandamento e do cumprimento da vontade e do propósito de Deus. Já a tradição era simplesmente um comportamento estereótipo, algo que eles queriam demonstrar aos outros, mas que a palavra hipócrita demonstra que eles não viviam na realidade nem internamente, mas somente no externo. A tradição era algo de aparência, algo de externo, algo que eles queriam demonstrar aos outros. O mandamento tem a ver com a essência, com aquilo que vem do coração, da mente, uma renovação, uma transformação. E ela se manifesta no comportamento, mas ela se inicia na essência da sua alma, do seu coração e do seu pensamento. O externo do mandamento é a adoração. E logo depois Jesus fala o que é viver esse verdadeiro mandamento e o que ele vai revelar sobre nós. Aqui no versículo 9 ele diz, depois de ter falado que o povo só adorava de boca e não de coração. Versículo 9 diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O cumprimento da tradição era como uma adoração vã, era uma manifestação de algo que não era real. Ou seja, quando nós cumprimos o mandamento e vivemos a vontade de Deus e o adoramos de verdade, em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus, nós o adoramos verdadeiramente. Assim será uma adoração que agrada a Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. A tradição não, é uma adoração vã, ensinos humanos, doutrinas dos hipócritas, algo que era feito somente no externo. E a explicação de tudo isso está lá no versículo de 11 ao 20, quando Jesus fala que o que importa é o que está no nosso coração. E o que nós vamos revelar para fora disso é o que está no coração. Em outro versículo, a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui nós vemos isso. Do versículo 19 ao 20 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o que come sem lavar as mãos não contamina. E aqui ele estava combatendo exatamente o que eles contestaram de Jesus sobre uma transgressão da tradição de não lavar as mãos, e eles acreditavam que isso era uma impureza e assim se contaminavam e já não eram mais dignos de adorar a Deus por conta dessa contaminação. E Jesus estava contestando a essência disso, e o que realmente faz com que o homem se torne impuro é o mau coração, é o pecado no coração. E os exemplos que ele deu são os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e a blasfêmia. Quando o coração está cheio de pecado, isso é o que se manifesta no comportamento de uma pessoa. E a boca fala o que o coração está cheio. A nossa boca irá falar daquilo que temos de essência. Por isso, Jesus contestou que o que mais importa é o que está no coração. E é isso que ele trabalha na nossa vida hoje. É essa reflexão que nós precisamos ter hoje. Como está o nosso coração?
A palavra de Deus é a única coisa que pode transformar, renovar e mudar o nosso coração. Através do Espírito de Deus, Ele revela a nós a palavra e aquilo que transforma a nossa vida de dentro para fora. E assim, o nosso comportamento será diferente. E assim, seremos purificados pela palavra de Deus, pelo mandamento de Deus e a sua essência, que é adorar a Deus verdadeiramente e não somente com a boca ou somente com palavras. Essa é a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós. Revelou a nós que o nosso coração é pecador e mau, Deus, e que dentro de nós existe o pecado, que nós precisamos ser lavados, transformados e renovados pela Tua palavra, e só a Tua palavra pode, Deus, mudar a essência que há dentro de nós. Só os mandamentos, só a verdade, só aquilo que procede do Senhor. A tradição, Deus, foi escrita por homens. Os mandamentos foi escrito pelo próprio Deus e entregue a Moisés. A palavra de Deus que o Senhor diz que o Senhor escreveu nas pedras e entregou a Moisés. Os mandamentos é algo que vem de Deus. A tradição é algo que vem de homem. E a única coisa que pode transformar a nossa vida é a palavra de Deus e é o que vem do Senhor. Por isso, transforma os nossos corações. Muda a nossa vida, para que os nossos comportamentos reflitam aquilo que o Senhor fez dentro de nós. E eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.